Um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amado Deus e arquiteto Pai, a sua palavra foi lida, e o importante é que nós venhamos diminuir e o Senhor crescer sobre a nossa vida. Usa a nossa vida como uma flecha tirada da sua aljava e alimenta a sua noiva, alimenta o seu povo, alimenta a sua igreja. Fala conosco, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar, desocupando as suas mãos, aplauda Jesus bem forte. Nós estamos na inauguração da IPCNM Sarandi e é já de padrão, de padronização, Ageu 2:9 em toda a inauguração. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. O livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, diz que o primeiro estado de Jó foi pequeno, mas o seu segundo estado, a glória da segunda casa da vida de Jó, seria maior do que a da primeira. E quando nós olhamos para Ageu capítulo 2, versículo 9, você conhece toda a história, todo o pano de fundo e todo o contexto, e toda a contextualização do texto. Porque a Bíblia vai dizer que o primeiro templo criado, realizado por Salomão, é um templo memorável, onde há muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, e a glória de Deus se manifestava dentro do templo bonito, dentro do templo de glória, dentro do templo em que se gastara muito financeiramente com a moeda da época, porque era projeto de Davi edificar o templo, mas o Senhor não o permitira, mas deu a ele a oportunidade para que a sua descendência, o seu filho Salomão, assim o edificasse. A Bíblia diz que vêm os babilônicos e destrói o templo. A Bíblia diz que agora Ageu, no seu capítulo de número 2, está dizendo que há de se edificar um segundo templo, e a glória desse templo seria maior do que a da primeira. E o que me chama a atenção é que o templo que vai ser edificado não tem a mesma beleza que da forma que fora edificada o templo de Salomão. Eu estive em São Paulo, e todas as vezes que nós vamos a São Paulo, nós passamos no templo de Salomão. Que coisa linda, né? Toda vez que nós entramos ali, eu disse aos meus filhos na fé que Deus deu uma ideia. Deus deu uma ideia ao homem daquela terra, né, para que edificasse o templo de Salomão. E muitas vezes Deus precisa dar a mim e a você apenas uma ideia, apenas uma ideia, apenas uma letra, apenas uma mensagem,
apenas uma direção. Talvez você entrou aqui e talvez você está esperando o 2023 virar a seu favor, mas eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que Deus já segurou pelas suas mãos e você vai viver um ano extraordinário. Tudo aquilo que você não viveu em 2020, 21, 22, você vai viver em 2023. E isso não é jargão de pregador. Por quê? Porque Deus vai te levar a níveis que você nunca viu. Ageu está dizendo que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O que me chama a atenção é que no versículo 8 ele vai dizer, Deus está dizendo, minha é a prata e meu é o... Em outras palavras, Deus está dizendo, no primeiro templo havia prata e ouro, e se eu quisesse que edificasse outro templo com ouro e com prata, eu criaria os meios, eu criaria as circunstâncias, porque minha é a prata e meu é o ouro. Mas na glória da segunda casa, eu não quero prata e eu não quero ouro. E o que me chama a atenção no texto no qual lemos é que Saulo é judaizante, é um judeu, e Paulo tem cidadania italiana, porque ele está em Roma, e por isso ele também é chamado de Paulo. E o que me chama a atenção é que este Saulo de Tarso é um perseguidor da igreja. Ele tem prazer em prender os crentes, açoitar os crentes, bater nos crentes, matar crente. Mas os céus está com os olhos postos sobre a vida de Saulo. E quando Deus, por meio de Cristo, está olhando para o perseguidor da igreja, o matador de crentes, Deus quer instaurar ou instalar a glória da segunda casa na vida deste homem, por nome de Saulo. O homem que batia, o homem que matava, o homem que perseguia. Agora tem cartas escritas pelos sacerdotes, e ele vai em direção a Damasco, fazer o que, apóstolo? Continuar açoitando crente, batendo em crente, matando crente. Mas ele não sabia que o próprio Cristo se revelaria a Saulo. Porque existem pessoas que você vai conseguir evangelizar, existem pessoas que você vai conseguir falar de Yeshua HaMashiach, existem pessoas que o seu testemunho vai ser lido por essas pessoas, e elas vão querer caminhar como você caminha. Mas também existem pessoas que apenas o próprio Cristo descerá e se revelará a elas, para ter um encontro e mudar e nortear a vida delas. Foi o que aconteceu com Saulo. Ninguém conseguiu pregar para Paulo. Primeiro, porque Paulo era um judaizante, Paulo era um conhecedor da Torá, Paulo conhecia a lei, mas não conhecia o tempo da graça. Paulo conhecia os mandamentos, os 613 ordenativos e proibitivos. Saulo tinha pleno conhecimento deles, e quando ele saía para matar crente, na sua mente ele achava que estava fazendo certo, ele achava que estava fazendo bem, ele achava que estava indo de forma certa. Mas o próprio Cristo vai descer para se revelar a Saulo. Para quê? Para quebrar o sistema religioso, para quebrar todo o sistema que envolvia a vida de Saulo. Aí Jesus se revela ao caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo passa a não ver mais. Saulo agora está
cego. A Bíblia diz que agora tem na visão, ou na visão de Saulo, agora tem escamas. Saulo não vê mais. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e ele está na casa de Judas. A Bíblia diz que esse Saulo, ouvindo o próprio Cristo, agora ele está orando. Então Deus vai levantar alguém, porque para você viver a glória da segunda casa, Deus vai levantar alguém para ser instrumento para a sua vida. Perceba que Ananias é anônimo, é alguém que não se fala com veemência. Perceba que Ananias não é alguém que a Bíblia vai narrar várias vezes, mas na vez que ele aparece, ele vai ser um anônimo que vai ser canal para destravar o ministério de alguém. Talvez você entrou aqui e o céu está dizendo: eu quero usar você dentro do anonimato para destravar o ministério de alguém. Aí o céu se revela a Ananias: Ananias, entra na rua direita, na casa de Judas. Eu tenho uma missão para você. Qual é? Você vai impor as mãos sobre a vida de Saulo e vai orar por ele. Segundo os estudiosos, o caminho que Ananias precisava cruzar até chegar onde Saulo está, havia uma feira. E nesta feira existem muitas vozes ecoando. E Ananias recebe uma missão, a ordenança de Deus, e ele precisa passar por aquela feira e não se envolver ou ser envolto naquelas vozes, mas apenas se atentar para a voz de Deus. Porque na nossa caminhada não é diferente. Tem hora que o Senhor nos dá um projeto, um sonho, um propósito, e nós vamos passar por esta feira, onde existem muitas vozes que vão dizer: você não serve para isso, você não tem jeito para isso, você não tem biotipo para isso, você não sabe vestir, você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe pregar. Como é que Deus vai usar você? E o que eu acho mais lindo é que Ananias recebe o que Cristo deu a ele e ele não se perde nas vozes. Tem muita gente boa, mas que se perde nas vozes. Meu Deus! Ó, você canta, ó, você prega, ó, você faz, ó, e vai inchando o nosso ego ao ponto do Cristo ressurrecto não ser glorificado. Nós passamos a ser glorificado, e o Cristo que morreu por nós passa a ser a segunda, a terceira, a quarta pessoa. E é por isso que quando nós passarmos pelo movimento das vozes, você não pode estar desapercebido, para que estas vozes não desvie o seu foco, para que estas vozes não mude a sua direção. Eu sou um homem que, quando entreguei a minha vida a Jesus, a minha primeira guerra foi dentro da casa dos meus pais, porque o meu pai dizia: não, você é crente? Sou. A porta está aberta para você ir embora. Eu disse: eu vou, porque eu aceitei Jesus, amei o que ele fez na minha vida e não vou largar ele por nada. Existem vozes que vão tentar paralisar você, gente que vai cercar você, mas não crerá naquilo que você crê.
E Ananias recebe o que o Cristo deu a ele, atravessa a feira, atravessa as vozes, voz da murmuração, voz da crítica. Eu particularmente não acredito em crítica destrutiva. Para mim toda crítica ela nos faz crescer. Eu pessoalmente, existem pessoas que acreditam e eu respeito. Porque quando a pessoa diz assim, ó, você não canta, você não prega, você não serve, isso tem que mover a gente. Para quê? Para ir lá caçar encrenca? Não, para a gente melhorar em nós. Porque a minha disputa e a sua disputa não são contra pessoas, é contra nós mesmos, para que nós melhoremos em prol da obra, em prol do evangelho, em prol daqueles que nos cercam. Quem está aí, diga glória a Deus. Ele recebe o que Cristo dá a ele. Ele atravessa as vozes. E cá para nós, o que tem de voz que a gente ouve quando tem que atravessar o percurso. Ó, era bom você estar fazendo outra coisa. Ó, você está sonhando demais. É por isso que aquilo que Deus deu a você como sonho, projeto, idealização, precisa ficar com você e ser confiado ao mínimo de pessoas possíveis de confiabilidade e de vida de altar. Porque quem tem vida no altar não quer o que é seu. Eu vou repetir. Quem tem vida no altar e sabe o que Deus tem na vida dele, não quer o que é meu e não quer o que é seu. Mas existem pessoas que só aproximam de você para desfrutar daquilo que é seu. É você que... Eu vou falar, acabar a série Calamaia. É você que está passando o processo. É você que está passando pela prova. É você que está passando pela luta. Perceba que existem processos que ninguém vai... Você. Quem está aí, diga glória a Deus. Ananias passa e ele chega no destino. Qual é o destino? Casa de Judas. Quando ele chega, Saulo está orando. A Bíblia diz que quando Ananias entra, Saulo vê. E viu entrar um homem chamado Ananias. Mas ele não está cego? Como é que ele está vendo? Como é que ele viu Ananias entrar? E aí a gente